Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou CTO da Impulso e nessa edição estou com um convidado especial, Igor Azevedo Alves, que foi CTO na 99, Pipefy e Creditas. Igor, é um prazer recebê-lo no podcast. Como você está e de qual cidade você está falando? Um prazer, prazer aqui estar contigo. Já te acompanho já há um bom tempo. Agora aqui Bom, isso é bom. nessa posição, agora na posição aqui de entrevistado. Bem legal, bem legal. Estou um pouco nervoso, mas normal. Não estou muito acostumado a participar de podcast, né, mas é questão de costume aí. Fique Bom, tranquilo que estou falando do interior de São Paulo, né, de Limeira, mais Limeira, Limeira. precisamente. Bacana. Também estou no interior, como quem já acompanha o podcast aí sabe, eu estou em Anápolis, em Goiás, uma cidade próxima a Goiás. Goiânia, entre Goiânia e Brasília, bem localizado, o maior porto seco aí do Brasil. E nós estamos aí uma distância de uns 1.200, 1.100 Por aí. quilômetros, eu imagino. Mas, por um lado bom, é só pista dupla, praticamente, entre Anápolis e Limeira, eu imagino aí, Goiás e São Paulo tem um acesso fácil aí. Facinho. Tem É, aeroporto aqui do lado, é facinho de chegar. exatamente. Igor, a sua trajetória é incrível. Você passou por grandes empresas. Você, assim, conversei com pessoas que já trabalharam contigo, já, inclusive, em off, em outros momentos, em outros anos, e sempre tive muitos feedbacks bacanas, mas eu queria ouvir um pouquinho de você. Quais são os seus principais marcos, na sua carreira que você considera, que foram importantes, né, para que você alcançasse, o nível de referência que você na área de tecnologia, no Brasil, em grandes empresas? Legal. Bom, realmente, eu tenho, assim, tô há mais de 20 anos, indo para 25 anos trabalhando na área de tecnologia, tenho 43 anos de idade. Comecei cedo, acho que esse é talvez um dos marcos, né, se eu posso classificar como um marco. Eu comecei bem cedo, né, na época ainda com 15 anos ali, por volta dos 15, 16, comecei já a trabalhar com desenvolvimento, com programação, né, mesmo como contribuidor individual ali, né, como desenvolvedor, um engenheiro de software, né, eu comecei atuando já, né, já bem cedo. E eu acho que esse é um dos marcos, acho que quando eu entrei, por exemplo, para fazer uma graduação, né, com 17 anos, quando eu resolvi, ok, vou fazer uma graduação, na época, né, eu fui para engenharia, né? Engenharia tinha várias opções, né? Que existiam na época, né? Análise de sistemas, sei lá, engenharia de computação, ciência de computação. Eu acabei optando por engenharia, muito por conta de ser engenharia, por conta e eu na minha visão acho que eu fiz uma escolha certa, né? Eu queria muito ser engenheiro. Fiquei muito na dúvida entre engenharia elétrica, computação, etc. Acabei optando por computação, por já ter uma experiência prévia, né? Já trabalhava com desenvolvimento, então, para mim foi uma escolha até que relativamente simples até, né? E acho que esse é um dos marcos, né? Ali, fiz a minha graduação e depois, já durante a graduação, trabalhando, e eu continuei trabalhando na área, né, de tecnologia, sempre com desenvolvimento. Então assim, eu posso dizer que acho que esse é o primeiro marco. Aí um marco que veio na sequência foi quando eu decidi, eu fiquei muitos anos, eu falo que eu fiz uma transição para a área talvez de gestão, de liderança, gestão, e hoje até atuando como executivo. Foi uma transição talvez um pouco tardia, mas eu não me arrependo. Tardia que eu quero dizer assim, eu passei muitos anos trabalhando ali como, né, galgando ali posições técnicas, né? Então, engenheiro de software júnior, pleno, sênior, staff, principal engineer, sei lá, arquiteto de software, arquiteto de sistemas. Então, eu fiquei muito tempo em posições técnicas, né? Muito técnicas. E lá, quando eu cheguei lá, eu estava já por volta ali, quase com 30, quase não, estava com 30 anos de idade, que eu resolvi fazer essa transição para a área, né? E foi muito no susto.
eu brinco, foi no susto, assim, porque na época eu tinha o gestor, esse gestor acabou saindo da empresa, e na época o diretor da empresa que eu trabalhava, né, ele falou, olha, na época eu estava na CIP, inclusive, ele falou, cara, você não quer, você trabalha bem com pessoas, tal, você tem, já tem um papel ali de liderança mais técnica, você não quer assumir gestão também, tentar uma carreira? E eu topei. Eu falei, pô, legal, vamos tentar. E acabei Nossa, gostando. Acabei descobrindo algo que eu achava que eu não. Eu achava que não ia dar certo, eu achava que eu não tinha capacidade para. É óbvio que tive que trabalhar muito em desenvolvimento, muitas coisas não foram fáceis nesse primeiro momento. sim, Tive que aprender muitos skills novos, né, muitas habilidades novas, mas foi algo que realmente eu acabei me identificando e gostando, e me identificando com algo, principalmente no aspecto de desenvolver pessoas, né, eu descobri, né, então acho que esse é um outro marco, eu descobri que uma das coisas que me atrai muito na área de tecnologia é desenvolver pessoas, e você estando numa posição, óbvio, você não precisa estar numa posição de liderança ou de gestão para desenvolver pessoas, mas quando você está numa posição dessa, você acaba tendo mais autonomia para fazer, para tomar decisões e conseguir. sem dúvida. Então isso veio muito a calhar com algo eu ainda não tinha identificado, que eu não sabia ainda que era algo que eu gostava. Realmente, a hora que isso casou puta, foi fantástico. E aí eu Esse é continuei. um ponto bacana, Igor, que te interrompendo aí, que assim, a nossa formação geralmente não é em pessoas, muitas das vezes. É em Mais código, é em técnica, mais. arquitetura, é em engenharia, né? Em algum momento da nossa vida, muitos de nós, não todos, mas muitos de nós somos, no susto, como você mesmo disse, colocados ou convocados a uma posição que talvez almejamos, talvez não tenhamos pensado tanto sobre. E aí a gente começa a ter que evoluir em habilidades ou conquistar habilidades, refinar, que até então elas estavam num certo lugar, não tão requeridas, né? A gente estava muito mais preocupado em arquitetura, em testes, em deploy, Resolver problemas, né? Técnicos resolver normalmente, resolver problemas problemas. técnicos. Isso. E agora entra uma camada de pessoas, negócio, produto, projeto, escopo, que antes. Negociação. Exatamente, que a gente conseguia ver isso, de alguma forma, em alguns times mais ou menos, mas agora ele se tornou o core do nosso dia a dia, é o núcleo do nosso dia a dia, né? Sim, exatamente. Então, assim, isso foi uma mudança, uma grande mudança, né? Foi uma mudança para mim muito significativa, por isso eu considero como um marco, Sem né? dúvida. Falando de marcos profissionais, lógico, você agora fala de marcos pessoais, eu acho que tem outros marcos ali que acabaram ocorrendo, mas de marco profissional, com certeza. E depois disso, eu diria que teve um outro marco, que é de sair. Eu trabalhei muitos anos em consultoria, né, empresa de outsourcing, né, e sair de consultoria para trabalhar numa empresa de produto, né, em startups, em empresas de produto, focada em produto, foi também um marco. Teve muita mudança, né, da forma de É um trabalhar, da ambiente forma, diferente, de um fato. ambiente diferente, os tipos característica, né, o desafio não que não tenha desafio, do ponto de vista técnico existe, óbvio, você vai encontrar Sim, em todo tipo, em qualquer empresa, mas aquela questão de, putz, você ser dono, aquela questão de aprender, não, você é dono do produto também. Você tem que aqui também, eu quero que você tenha postura de dono, você assuma, mas né, como dono ali, né, e muitas das vezes sendo, ainda mais nas empresas que você tem a oportunidade às vezes de ter toques, né, realmente você tem a possibilidade de se tornar literalmente dono, né, você fala, não, sim, ok, sim, eu estou aqui, eu sou também um acionista aqui, eu tenho estoques, né, eu tenho é, ações da empresa que eu estou trabalhando aqui, pô, eu quero ver esse produto desenvolver, evoluir, etc. Então, acho que esse foi um outro marco, né, na minha carreira. Eu acho que um outro marco, assim, acho que foi quando eu assumi a primeira posição como executivo. Essa transição, ok, gerente sênior, head, etc. Quando eu cheguei no cargo, tá, legal. Cheguei no cargo de executivo, literalmente foi um baque. Foi assim, foi um outro é um salto, novo, né? é o novo. Exato. Aquele step ali, né? Aquele degrauzinho que você pula, você fala, opa,
o jogo agora é um pouquinho diferente, tem mais, tem alguns skills aqui que eu não tenho, que eu vou precisar desenvolver, que eu vou precisar trabalhar. Eu até falei um pouquinho, na hora que você estava falando, né, eu falei, se tem negociação, por exemplo, negociação é um exemplo de um skill que eu não tinha, assim, tinha de forma limitada ali, todo mundo negocia. Quando Sim, você pegar uma criança de 2 anos de idade, ela já sabe, às vezes, negociar com o pai e com a mãe. exato. Eu Tem falo que como ele sabe. o ser humano já sabe sabendo, de alguma forma, minimamente, fazer, negociar, né? Sim, Você já nasce sabendo minimamente negociar. Mas quando você está numa cadeira com um executivo, por exemplo, né? E você tem um desafio ali grande de, pô, defender ali a posição da empresa que você está trabalhando com relação sei lá, às vezes uma empresa, um possível investidor, ou mesmo, ah, não só investidor, mas também fornecedores e tudo mais, em situações, realmente é uma situação que às vezes você não, a faculdade não te preparou para isso, nenhuma faculdade, na verdade, prepara, né, principalmente as técnicas aí, ciência, computação, engenharia, prepara para um momento desse de, pô, e aí, como que eu vou lidar com uma situação dessa? De que forma eu vou lidar com uma situação dessa, né? Mas são até existe técnica, né? Existe muita ciência por trás, né? Então, assim, sem dando dúvida. exemplo só de um skill, né? Mas tem vários outros skills ali que realmente, habilidades ali que realmente eu não tinha me preparado para, né? E aí quando você senta na cadeira, você fala, ops, agora eu preciso correr atrás disso daqui, porque eu tô sentindo, mas é aquele frio na barriga gostoso, por isso que eu chamo de um marco, né? Eu falo que o marco normalmente ele vem acompanhado de um Sim, frio na barriga, né? De uma mudança, de exatamente. algo que faz você sair da sua zona de conforto e te faz mover para frente, né? Eu acho que Exato. eu diria que são, acho que os principais marcos, assim. Eu teria outros, assim, é, por exemplo, associados, por exemplo, trabalhar diretamente com chineses, para mim, toda a questão da cultura foi um outro marco, né? As pessoas falam, não, é fácil, é simples. Não, teve vários desafios com relação. É um desafio cultural, imagino que imenso, Eu sem fui, dúvida pô, nenhuma. fui para a China, vivi o 996, tão famoso 996, lá, o modelo chinês, e você sentir isso na pele, você vê isso no dia a dia, como é que é. Você realmente você fala, tá, legal, é algo que eu não era algo, foi algo muito novo e valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena conhecer, mas você, óbvio, você não está preparado para aquilo. Quando você vai e se dá de cara com uma cultura muito diferente, né? Mesmo falando cultura de desenvolvimento, mesmo cultura de, óbvio, os problemas técnicos são os mesmos, não importa se você está aqui na China, na Índia, não importa o país, mas a cultura de desenvolvimento, a cultura de trabalho, né, e que Sim, óbvio, ela impacta diretamente também na cultura de desenvolvimento, ela teve eu poderia dizer que esse seria também aí um outro marco aí. sim. Bom, boa, boa. Eu só comparando, talvez, ou na verdade reforçando essa posição de ser level mesmo, de quando você é colocado alguns objetivos. Assumi recentemente essa posição, a gente está falando de 1 ano e meio, 2 anos aí, dentro da Impulso, assim, é perceptível quanto o frio na barriga ele surge naturalmente mesmo, né? Você começa a ver planilhas que antes você imaginava que elas existiam, mas aqueles gráficos agora eles aguardam de você também não só um entendimento, uma análise, mas ações. Tomada de é, ação, né? Exatamente. Então, assim, se antes você aqui a Impulso ela busca ser uma empresa muito transparente, a gente tem informações, por exemplo, de faturamento para toda a empresa, do nosso BEP, inclusive para todos os colaboradores, mas existem algumas informações. Mas até então eu não tinha uma necessidade de tomada de ação de algumas informações. Então, quando você é alçado a essa posição, você começa não só a ver mais informações, saber de mais informações, mas também a necessidade, há uma expectativa dos seus pares e agora? De uma ação sua. Se não nos primeiros dias, é claro, mas um tempo para que. Então, assim, o que você entende de desenvolvimento de software, o que você aprendeu de gestão de pessoas, você começa a falar assim, acho que concordando muito contigo. Cadê aquelas habilidades? Eu preciso. Quem viu elas, me apresente, né? Porque eu Onde, estou precisando. onde eu busco isso, né? Onde eu busco esse conhecimento? Exatamente. Como que Exatamente. exatamente. Então é um desafio imenso.
E pensando ainda em desafios, um pouquinho agora desafios tecnológicos, desafios Claro. técnicos, Igor, qual que tem sido recentemente aí um dos seus maiores desafios que você lembra, que você fala assim, putz, isso aqui eu acho que isso aqui eu aprendi muito, isso aqui talvez eu ainda não consiga vencer, não sei, algum desafio técnico, tecnológico aí que você tem Tá. enfrentado aí. Acho que desafio, acho que em todas as empresas onde eu passei, onde eu trabalhei, sempre eu falo que esse desafio técnico não precisaria da gente, né? Não precisaria Exato. estar lá. Tipo, é porque realmente a gente tem desafios. Eu acho que se eu pegar assim nos últimos, sei lá, nos últimos anos ali, acho que cada empresa teve os seus desafios particulares. Por exemplo, eu vou citar, por exemplo, uma experiência minha da 99. Na 99, o desafio era um desafio. Tinha um desafio técnico de conseguir criar um produto para competir diretamente com o Uber, que estava entrando no mercado naquele momento, e entrando com um produto já estável, já estruturado. A 99 tinha um produto de táxi, específico para táxi. Então, como criar um produto? Na época a gente criou lá o 99 Pop, né? Era um produto para competir direto com o UberX, né? Então, assim, competir ali com o produto, né, do Uber, o principal produto. E como competir, sendo que ele já estava entrando com o produto pronto, literalmente atropelando o mercado. Então, não era só uma questão. O desafio técnico, às vezes, ele vem. Você, construir um produto desse, ok, é possível? É. Aí o problema não era construir, era a primeira estimativa que a gente foi fazer, que a gente fez na época, a gente falou, não, a gente vai precisar aqui de um ano para desenvolver. Eu falei, nossa, vocês não tem um ano. Não dá, daqui um ano já era, a gente perdeu o jogo, né? Se a gente esperar um ano para desenvolver, né? E aí não dá para esperar. Não, a gente precisa disso daqui em 3, 4 meses, a gente precisa ter um tempo muito mais curto. E aí começam os desafios. Aí é os desafios técnicos. Legal, como que eu consigo entregar, atender essa necessidade de negócio, que é uma necessidade para garante a continuidade da empresa. Se a gente não conseguir atender isso, a empresa não, muito provavelmente vai desaparecer, não vai conseguir sobreviver. Como que eu consigo? E aí, óbvio, disso, por exemplo, nesse caso, vai surgir uma série de desafios técnicos, né? Legal. Como que eu faço algo que eu demoraria, teoricamente, eu precisaria de um ano, eu consigo fazer em 3, 4 meses? Aí Aí que tá o, aí que tá o desafio. Entra lá o problema das 9 grávidas, né? Tipo, é possível. Chega uma hora que você tem um limite, né? Do quanto você Exatamente. consegue paralelizar. Ah, mas eu não tenho equipe suficiente. Como que eu escalo? Não tem, entra pessoas. Como que eu preciso crescer time, eu preciso escalar. Mas não é, eu preciso contratar, trazer, formar. Como que eu mantenho a cultura? Porque daí começa a ter desafios de cultura, desafios de produtividade, de performance, de qualidade. E, cara, vem tudo junto. Pô, eu preciso escalar rápido para conseguir entregar. Eu vou trabalhar com terceiros, não vou trabalhar? Qual o percentual que eu trabalho? Eu trabalho com mais equipes terceirizadas, menos? Ou não? Eu contrato e monto times internos para poder atacar esse, né? E legal, e qual o nível de paralelismo que eu consigo ter? Eu vou conseguir atingir? Então, isso foi um conjunto até um conjunto de desafios grandes, né? Tanto que a gente chegou a uma conclusão que uma parte a gente não tinha como atender, a gente optamos na época ok, vamos fazer uma parceria, que inclusive foi uma parceria com a empresa que acabou comprando, que é a Didi Chuting, né? Acabou adquirindo a 99. Basicamente, o que a gente fez? A gente licenciou um componente de software que ia demorar muito para a gente desenvolver, né, internamente. A gente licenciou um componente de software da Didi, lá na China. A gente teve que como fala, adaptar, né? Então, para a realidade, né, brasileira. E basicamente a gente teve que negociamos com eles lá uma forma de pagar. Então, a gente pagava uma taxa por corrida para que eles pudessem para utilizar aquele algoritmo, né, aquele componente, né? Então, mas teve todo o trabalho de externalizar esse componente, né? Ele não era um componente, ele estava dentro de um monolito, então teve todo um desafio técnico. Para quê? Para que, pô, não dá para desenvolver. Pô, quem já tem esse algoritmo pronto que a gente poderia comprar ou pagar para usar? Foi no caso. Uhum. A Didi tem. Legal, ótimo. Então vamos negociar com eles para ver se eles têm interesse em fornecer, né, como um serviço a utilização desse algoritmo. Boa. Enfim, tudo isso são desafios que envolvem desafio técnico, desafio de negociação, desafio de, pô, tudo, Muito. né? Tudo num pacote. Isso na É, 99, mas
E E assim, agora, putz, é, eu não sabia dessa história. Quem tá nos ouvindo aí, que bacana, porque assim, é um desafio imenso isso. É, como você disse, é um desafio tecnológico, é um desafio de produto, é um desafio de negócio, porque negócio. sem dúvida, essa licença desse serviço, ele não era um serviço que poderia ser cortado do escopo, ele era um dos, Não, se não o core ali, ele era um corta. dos principais, né? Então, é, você tomar essa decisão de abrir. E assim, é difícil você conversar com qualquer O do it CEO. or buy, sabe, é aquela decisão do do it or buy it, né? Eu devo construir do Exato. zero ou usar algo que já existe no mercado. É uma decisão, às vezes, E difícil de quando tomar, né? você fala com pessoas que não são da área de tecnologia, a ideia sempre surge aquela frase assim que, não, mas o meu caso é muito específico, né? Ah, Ah, não, mas o meu negócio ninguém faz igual, né? eu Então preciso não fazer um tem negócio como. 100% Eu preciso customizado. exatamente. E aí, mas outras decisões passam e acho que como CTO é você ancorar em aspectos técnicos e tudo mais, mas você conseguir traduzir isso para falar, assim, opa, a gente não consegue fazer isso em 6 meses. A gente não consegue fazer isso em 3 meses. É um ano, né? Então a gente vai precisar de encontrar lá na China, né? Alguém que Essa de foi outra fato. solução. Boa, E que boa, seja viável, fantástico. né? Financeiramente, porque tem toda a questão financeira também, Exatamente. né? Poder viável, Jurídico, contato, tem jurídico, todo né, tudo. um contexto, porque você pode ser deixado na mão, então como não, aí tem o jurídico para entrar no meio, então tem um conjunto de áreas afins ali que você vai precisar envolver e que não é só engenheiros e arquitetos e designers, né? Então Às vezes o problema putz, técnico, às vezes, é o mais simples, às vezes, geralmente, de resolver. Às vezes geralmente, o problema técnico geralmente é o mais. Boa. E exatamente. você falou, Igor, aí um ponto bacana sobre produtividade. Foi um dos pontos aí. Você falou assim, né? Pensando em um ano, será que nós vamos conseguir? Aí eu preciso pegar um. Não, vamos usar uma solução externa, extrair do monolito. Mas no meio de tudo isso, há uma preocupação. Porque, beleza, diminuímos de um ano para 3 meses, pegando alguma coisa já pronta, mas isso nunca está 100% pronto. Isso tem um exercício imenso para, como você disse, extrair de um monolito, fazer disso um serviço, contabilizar o uso para a gente realizar o pagamento, auditorias que talvez até essa empresa tenha que fazer para que ela garanta que você está usando o serviço da forma correta que eles devam receber. E no meio disso tudo, tem uma produtividade dos profissionais envolvidos, seja desenvolvedores, designers. Como é a sua preocupação quanto à produtividade, quanto a métricas, quanto a indicadores, Perfeito. pensando, pode ser em trabalho remoto, trabalho presencial, como que você aborda isso que, beleza, encontramos uma solução de um ano para 3 meses, mas existe um monte de trabalho a ser feito e como garantir que está sendo feito na expectativa, né, que você estima, que o time estima. Não, perfeito. Eu acho que isso até conecta, né, você falou das últimas experiências, né, se pegar minhas últimas experiências agora, né, com o Pipefy, depois até na Acreditas, realmente isso conecta até com o momento, né, acho que a gente acompanhando o mercado, a gente vê que a gente está num momento de muita, eu acho que é importante dar essa explicação, né, a gente vinha num momento de muito acesso a capital, né, de um capital muito Abundância mais também. barato, abundância, etc. Né? Então, acesso a capital muito mais barato, muito mais fácil, né? As empresas aí naturalmente ali fazendo rodadas de investimento, às vezes anuais, ou a cada 2 anos, e rodadas cada vez maiores, né? Series A, B, C, D, e por aí afora, né? Assim, de uma frequência ali curto, né? Um espaço, às vezes um espaço de tempo curto. E sei lá, de 2 anos para cá, né, principalmente, houve uma mudança significativa, né? O mundo entrou numa crise, por N razões, né? Assim, entrou numa crise, o Brasil não está fora, né? Taxa de juros cada vez mais alta, né? No nosso caso do Brasil, a taxa Selic e tal. Então, todo esse cenário se tornou um cenário onde os próprios investidores falaram, opa, né? Então, é, agora vocês vão ter que fazer mais com menos, vocês vão ter que, não, né, não dá para a gente poder liberar a mesma quantidade, né, ali de investimento que a gente estava liberando antes, porque o risco é muito alto e etc, etc. Isso forçou naturalmente uma coisa que a gente vinha, às vezes, com crescimento, como tinha muito
muito acesso a capital, então era um momento onde você, cara, vamos resolver. Dá para resolver com dinheiro? Então vamos resolver. Mesmo que não seja da melhor forma, mesmo que seja da forma mais produtiva, mais performática. Quantas vezes eu não ouvi, às vezes, de Phil Evans, assim, que seja CFO, CEO, frases do tipo assim, não, cara, tá, não dá para resolver isso aqui. Pô, para melhorar a produtividade, você vai ter que parar uma equipe para poder melhorar aqui um componente ou uma arquitetura, ou o que for. Aqui eu vou ter que evoluir alguma coisa. Cara, isso aqui a gente não tem tempo. Dá para resolver com hardware? Se botar mais máquina, resolve. Ah, não, mas isso vai Escala custar o hardware. dobro, vai, né? Exato. Pô, põe mais hardware, cara. Depois a gente vê isso lá na frente, porque agora não dá para parar. Se parar agora, pô, a gente vai perder velocidade, a gente vai perder. Então, cara, eu ouvi bastante isso ao longo dos últimos anos. De 2 anos para cá, o cenário mudou, né? O cenário mudou. E esse cenário, até pelo momento de crise, né, que a gente está vivendo, né? Ele criou uma necessidade, né, uma necessidade de você voltar os olhos para a produtividade, para a performance, né? Então, eu posso dizer assim que de 2 anos para cá, a situação mudou e mudou drasticamente. Então, agora não é mais, não, não, posso dobrar aqui meu custo na AWS? Você está louco? Dobrar o custo da AWS? Não tá, nem penso, sabe? Eu quero que corte pela metade. Exato. Não é para dobrar, eu quero que você veja formas de otimizar, né? De não de gastar menos com infraestrutura, não gastar mais com infraestrutura, né? Então, Sim. dando exemplo de infraestrutura, mas não só isso, né? Quando a gente fala de produtividade, não está falando no geral, estou falando não só com relação às minhas despesas, meus gastos ali, seja com infraestrutura, seja com software, né, que eu utilizo, os serviços que eu utilizo, e seja também com relação à produtividade em si do desenvolvimento, daquilo que eu estou desenvolvendo, Exato. né? Então tanto que eu vejo hoje no mercado, recentemente, a McKinsey, né, liberou um relatório que gerou bastante polêmica sobre produtividade, ou como medir produtividade na área de tecnologia. Foi agora, esse ano, faz pouquíssimo tempo, um mês, 2 meses, sei lá. Vou deixar, inclusive, esse link aí para a gente consultar, para quem Tá. não. Não, depois eu tenho um link aqui, eu mando. Mas super recente, gerou uma puta polêmica, porque essa questão de produtividade na área de tecnologia é uma coisa que é discutida. Se você pegar a literatura da década de 70, lá da Mythical Man Murphy, lá, que é um dos livros clássicos lá do Jerry McCaps, que trabalhou na IBM por muitos anos lá, esse livro, né, The Mythical Man Murphy, cara, é um livro de 1975. E se você pegar lá o livro, quem já leu, vai ver que tem capítulo lá falando sobre como medir produtividade e desenvolvimento, ou os desafios de como medir as dificuldades. E isso que a gente está falando, eu estou falando da década, cara, quase 50 anos atrás. 50 anos atrás. 50 anos atrás, né? A gente não tinha nascido, inclusive. Então, você Exato. pega, ou seja, é algo que já vem sendo discutido, né? Essa questão de como medir, a forma, a estratégia de medir, é algo que já vem sendo discutido há muito tempo. E se for ver, mesmo nas empresas hoje, ou as discussões que eu vejo rolando entre outros executivos, né, que a gente como CTO acaba sendo envolver, né, às vezes normalmente pressionado, às vezes, ou tendo discussões, né, ali com CFOs, com CEOs, COOs, né, do tipo, tá, legal. Cara, como que eu garanto que o meu time está entregando o que deveria entregar, né? Ou às vezes você vê em questionamentos do tipo, nossa, lá atrás, a gente tinha uma equipe muito menor, mas eu tinha a sensação que eu conseguia entregar muito mais do que eu entrego hoje. De novo, sensação. Como que você materializa feeling, seja do Uhum. CEO, não importa de quem, né? Como que eu materializo esse feeling, né, de que, olha, eu tenho uma sensação, poxa, eu tinha 10 desenvolvedores lá no começo, né, 10 anos atrás na empresa, eu tinha 10 desenvolvedores, hoje eu tenho 500 e, cara, parece que não é a mesma proporção, não é linear, né? Assim, pô, com 10 parece que eu consegui entregar muito mais do que, sei lá, proporcionalmente, pensando proporcionalmente, do que hoje com 500. Parece que as coisas são tão lentas, eu não consigo. De novo, se você não conseguir, e aí a gente nós como CTOs, né? E não só os CTOs, aí todos na área de tecnologia e todos os perfis ali, seja, né, os gerentes, diretores, a gente tem um desafio de como que eu materializo isso. E na boa, não existe, na minha visão, assim, não existe uma maneira. E, inclusive, esse artigo da McKinsey, ele fala bastante disso, né? Ele materializa através de métricas, né? Ele fala assim, não tem. Aí a gente volta àquela questão, né? Pô,
que é aquela célebre frase, né? É impossível vivenciar aquilo que você não mede, né? E ora é atribuído, às vezes tem gente que atribui ao Peter Drucker, tem gente que ao Deming, É, ao William Deming, exatamente. independente de quem falou isso pela primeira vez. O fato é, se realmente se você não definir métricas de alguma forma você precisa medir. Se você não medir de alguma forma, vai ser muito difícil de você tirar essa. Eu te falo que é até um fantasma, às vezes, o fantasma do feeling, daquela sensação de "Putz, parece que não tá legal, ou independente. E aí, assim, onde que isso se conecta com o trabalho remoto? Se conecta com o trabalho remoto porque, poxa, imagina, muitas empresas, as empresas que trabalhavam de forma remota, full remote mesmo, eram pouquíssimas antes da pandemia. Pouquíssimas, Sim. eram poucas empresas. A pandemia, ela forçou as empresas a trabalharem, a aprenderem de uma maneira até brusca, né? De uma maneira bem... Sem dúvida nenhuma. As empresas que tinham só cultura de escritório, de trabalhar só presencialmente, tiveram que, do dia para a noite, literalmente aprender. Sim. Foram arremessadas para casa, né? Como que eu faço aquela Exatamente. VPN que era a coisa mais importante do mundo? Simplesmente desligaram, porque a empresa tinha que funcionar, né? Não dá para ficar criando impedimentos, coisas que começam, né, que atrapalhavam ali, estão atrapalhando. Então, essa movimentação, e onde que entrou, né, essa questão, é que isso aconteceu ao mesmo tempo, né? Então, o problema em si de medir produtividade na área de tecnologia é um problema antigo, como eu falei, tem mais de 50 anos. Isso aí é um problema já antigo, é uma discussão antiga. Essa discussão, ela está muito agora no top trending ali das Novamente. discussões. Por quê? Por conta de tudo que a gente vivenciou nos últimos 3, 4 anos ali, com pandemia, com as empresas sendo forçadas a realmente a trabalhar remoto, a aprender a trabalhar remoto. Algumas aprenderam, outras não aprenderam, algumas decidiram voltar, né? Seja para o modelo. Algumas ficaram remotas, outras foram para o modelo híbrido, outras voltaram para o modelo 100% presencial, por N razões, que depois a gente pode até entrar nessa discussão, mas por quê? Mas a causa raiz, no fundo, né, no fundo, é que existe esse fantasma, que às vezes não é só um fantasma. Eu vou dar um exemplo, sem citar, óbvio, sem citar nomes, nada. Durante a pandemia, a gente vivenciou situações em algumas empresas, eu sei de casos em várias empresas, inclusive nas que eu trabalhei, situações de profissionais, por exemplo, que se aproveitaram, por exemplo, de estarem trabalhando remotos e começaram, por exemplo, a trabalhar em mais de uma empresa. Então, eu estou aqui registrado aqui como, sei lá, como CLT, no caso do Brasil, CLT, por exemplo, Sim. estou aqui como funcionário do Estado, mas eu estou também trabalhando aqui remoto também para outra empresa, ou às vezes em outro país, ou às vezes dentro do Brasil mesmo, né? Não registrado, obviamente, mas Sim. isso, e esses casos que começaram a aparecer, eles começaram a gerar um pavor. Principalmente ali, imagina se você é dono de uma empresa, se você é um investidor, se você é né, ali está como um CEO, ali num cargo né, um cargo. Eu falo, meu, eu sei lá, o que está acontecendo? Será que não tem? Uma das empresas que eu trabalhei, inclusive, essa foi uma das perguntas que o CEO me fez. Eu falei assim, cara, dá para saber quem está realmente trabalhando aqui e quem eventualmente está trabalhando para outras empresas? Esse era o medo, tá? E não é o medo de um executivo. Olha, eu ouvi isso de vários CEOs, tá? Sim. De startups bem, bem, bem famosas aí. Então, esse medo, ele ainda paira no ar. E como que Sem dúvida. você, né? Não, e só um Desculpa, ponto, Igor. Rafael. Assim, te interrompendo, mas aqui na Impulso nós somos full remote, desde 2010 a gente é remoto. Eu já cansei É uma das de exceções, né? Que conversar. eu diria que é a exceção, é. Isso, exatamente. Mas eu já nesse tempo, eu tô aqui desde 2015, de sentar com empresas, startups, com líderes de grandes empresas, de falar assim, como vocês monitoram as pessoas para saber se elas estão na frente do computador. Monitorar. Exato. Então, assim, essa é a primeira pergunta. É. Geralmente elas saem tristes com as minhas respostas quanto ao Porque vocês não monitoramento. monitoram, né? Porque assim, velho, não, mas eu preciso, eu não, eu tenho que saber, eu tenho que criar uma notificação quando ele espeta um pendrive dentro no notebook, eu tenho que olhar a tela dele. E assim, e eu concordo muito contigo que a pandemia e levar 99% dos profissionais de tecnologia para as casas geraram
fizeram com que é, essa discussão antiga de 50 anos ela viesse à tona e se tornasse uma das Enfim, coisas mais importantes. Então, isso faz muito sentido. Só, eu tenho um sentimento, eu não sei se você concorda comigo, que, na verdade, isso sempre pairou, sim. nós estamos falando, há 50 anos. Só que a liderança quando você passa no corredor, faz tempo que eu não faço isso, mas eu acho que eu ainda lembro como que é. Tem 8 anos aí que eu não faço isso, mas eu passo no corredor, você vê pessoas sentadas em suas cadeiras, Sentados ali, digitando, trabalhando, né? a sensação é que assim, esse cara está produzindo. E aí eu Sim, de novo, esqueço de falar é de a sensação, indicadores, né? eu esqueço de falar de métricas, eu esqueço de falar de produtividade, por quê? E aí, quando eu não vejo, eu vejo essas cadeiras vazias, porque as pessoas estão em casa. O meu medo, que na verdade ele deveria, esse sentimento de medir, de indicar, de avaliar, ele deveria ser permanente. Agora ele vira um fantasma, usando a sua expressão É, mesmo, porque assim, agora é o maior monstro, ele vira um chefão aqui, para mim, exato. E né? ainda mais, por mais Pensando que em seja. game. Não, tá corretíssimo. Inclusive, assim, por mais que às vezes eu citei casos, assim, cara, teve casos que eu presenciei, casos como esse, de pessoas, a gente teve situações que a gente presenciou, acompanhou, em várias empresas com relação a pessoas que estarem trabalhando, mas eram exceções. Tudo bem, uma pessoa que tá agindo de má fé, tem, uma pessoa que está fazendo isso está agindo de má fé, né? E, bom, a questão, só que vocês, às vezes por conta de algumas exceções, por conta de algumas exceções, você acaba criando todo esse pânico, toda essa situação de caramba, Exatamente. será que eu tenho mais pessoas assim? Quantas pessoas? E aí vem todo aquele questionamento, como que eu monitoro? Será que eu tenho quais ferramentas que existem para isso? O que que existe para monitorar? Quanto tempo, cara, eu tenho que bloquear o cara, ele não pode entrar no YouTube, ele não pode entrar aqui, entrar ali. Não, ele precisa estar focado aqui, no caso do desenvolvedor, né, falando especificamente do papel do desenvolvedor, ele tem que Uhum. estar rodando, ele tem que estar programando, não é? Como que eu vou medir isso? De que forma que eu vejo eu vou medir isso para garantir que ele não está fazendo outras coisas que ele não deveria estar fazendo? E aí você gasta Exato. uma energia em algo que, cara, primeiro, você Você precisa criou uma confiar no seu. infraestrutura, né? Você criou quase um produto para ser vendido e que no final, né, ele tá assim, se você, eu já trabalhei em grandes corporações, techs aí nacionais aí com rigidez assim. Agora eu tô aqui na Impulso muito preocupado com segurança e tudo mais, mas assim, que eu queria ter acesso ao código. Eu demorei 3 semanas para ter acesso ao código. Aí beleza. Aí Márcio, agora você precisa testar esse hardware. Beleza, eu preciso de 3 semanas para eu conseguir o hardware, mais 2 semanas para eu conseguir espetar esse hardware dentro do meu notebook aqui, ou do notebook que me mandaram. E eu falo assim, gente, a minha produtividade, não adianta medir produtividade, vocês me ferraram por 2 meses. São 2 meses que eu só tô tentando Trabalhar, fazer o que começar eu a trabalhar. preciso fazer. Eu só quero trabalhar, né? Então, É, tô e assim, e cansado, até concordo, e até acho, só para quem está nos ouvindo, claro, não, existem medidas de segurança hein? importantíssimas que a gente tem que Super fazer, necessários. sem dúvida nenhuma. Agora, o que a gente Ponto de precisa pensar equilíbrio. é exatamente o quanto Como elas estão atingir o nos ponto de equilíbrio? ajudando. Exato. É. Aí, Eu acho é que é só uma possível. pergunta que eu faço para você, Igor. Aqui eu tô no Não, papel que perguntar, né? Que tá mais não, fácil para mim. perfeito. Onde é esse ponto de equilíbrio aí? Depende do tamanho da empresa. Eu acho que assim, um ponto de equilíbrio, eu acho isso, acho não, isso eu tenho certeza. Pela minha experiência, assim, esse ponto de equilíbrio, ele muda ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a empresa ela vai crescendo, ela vai se tornando mais exposta, ela vai tendo, é natural que aumenta a complexidade. Quanto maior a complexidade, maior a necessidade de, de processos, ferramentas para você ter controle. Senão você acaba perdendo o controle, e se você perde o controle, você começa a ter implicações, tem impacto nisso, né? Você também não pode deixar de lado as questões de segurança. As questões de segurança são importantíssimas. Uma empresa pode deixar de existir do dia para a noite, às vezes por Sem uma, dúvida por uma nenhuma. falha de segurança que não foi observada, que não foi mitigada, né? Que não foi de alguma forma endereçada, né? Que é um problema de segurança que não foi endereçado. Então, só que o ponto, justamente esse é o ponto de equilíbrio que você precisa estar sempre acompanhando e medindo, sei lá, será que eu consigo flexibilizar? Até que ponto eu consigo? Esse risco é um risco gerenciável? Esse risco, eu tenho esse risco aqui, tá? Legal, eu sei desse risco aqui. Até que ponto esse risco aqui eu consigo
deixar para frente em prol, porque se eu for mitigar esse risco aqui, provavelmente eu vou, por exemplo, eu vou ter que criar um outro processo, eu vou aumentar a burocracia, e aumentando a burocracia eu vou ter impacto diretamente em produtividade. Então, poxa, se eu tenho esse impacto aqui, será que vale a pena nesse momento? Ele é um risco é um risco que é gerenciável, é um risco que vale a pena. E essa é uma coisa que não é uma decisão só de tecnologia, tá? Essa é uma decisão, assim, em todas as empresas onde eu trabalhei, é uma decisão que você tem que levar junto com os demais executivos, as demais áreas da empresa, compartilhar e falar assim, olha, o risco é esse, tá? Todo mundo Bom, está ciente, olha, se a gente não, se a gente for implementar isso daqui, um novo processo, cara, esse processo aqui ele vai diminuir a minha velocidade, ele vai criar aquela burocracia, e isso vai impactar minha produtividade. Está todo mundo, tá todo mundo ok com relação a isso? Está todo mundo que a gente vai sacrificar nesse momento aqui, porque a gente acredita que é um risco ainda não é alto, né? A exposição desse risco não é alta, então vale a pena a gente continuar com a vantagem, né? A vantagem de ter essa flexibilidade. Ter essa flexibilidade significa ter mais velocidade. Às vezes não, quando você está numa empresa pequena, eu tenho uma equipe ali de 10 pessoas na área de tecnologia. Qual que é o meu diferencial? Eu estou competindo com outros, imaginando que eu estou num segmento onde eu estou competindo com empresas muito maiores. Qual que é a minha vantagem? Se eu começar a criar muito processo, eu vou ter eu não vou ter a vantagem que eu tenho com relação a essas grandes empresas, que é velocidade de inovação, velocidade de conseguir mudar o rumo, de voltar, de conseguir, no final das contas, inovar. Né? Eu não vou conseguir inovar com a mesma velocidade se eu começar a criar muitos processos igual uma empresa grande, eu não vou conseguir inovar de forma tão rápida. Em contrapartida, se eu estou numa empresa grande, onde o risco é muito maior, é claro que eu sei que eu não vou conseguir inovar na mesma velocidade que uma empresa pequena, mas eu tenho outras armas, né? Eu tenho muito mais capital para investir, eu consigo paralelizar mais, eu consigo, sei lá, tem outras estratégias, né? Porque eu também não vou poder abrir mão de um mínimo de segurança, porque o risco já é muito alto, né? De exposição e tudo mais já é muito alto. Então, eu diria assim, o segredo é você identificar esse ponto de acordo com o tamanho. Quanto menor a empresa, mais flexibilidade. Quanto maior, menos flexibilidade. E para você achar esse ponto, é muito de discutir junto, não é uma decisão só de tecnologia, mas é uma decisão que envolve as outras demais áreas, porque pode gerar um impacto financeiro para a empresa, literalmente. Então, você tem que discutir, olha, esses são os riscos. A minha opinião é essa. Eu acho que vale a pena ou não vale a pena correr esse risco e discutir. E se todo mundo entrar no acordo e falar, olha, vale a pena ou não vale a pena, Igor, cara, não vale a pena, esse risco é muito alto, eu não quero correr, eu como dono dessa empresa, como CEO, sei lá, eu não quero correr esse risco. Tudo bem. Então, mas saiba que vai ter essa contrapartida aqui, que a gente vai ter uma diminuição aqui na velocidade. Então, isso é importante, né? Porque senão depois, o que acontece, né? Eu falo que entra naquela, eu falo que é os problemas de memória curta, né? Short memory, memória curta, né? Eu falo assim, depois, se você não alinha muito bem as expectativas, né? Se você não discute as expectativas, depois de alguns anos, muito provavelmente alguém vai virar para você, às vezes o próprio presidente, o CEO da empresa, vai falar assim, cara, mas por que a gente está mais lento aqui? Se lembra que a gente tomou uma decisão lá atrás de aumentar, criar esses processos para não poder correr esses riscos aqui, e a gente concordou. Então, assim, se isso não está bem alinhado, lá na frente, as pessoas vão esquecer, e nem é natural esquecer. Né? Elas vão olhar e falar assim, putz, cara, por que eu estou mais lento? Sim, você está mais lento, porque quanto maior o tamanho, mais processos você precisa criar, e você se torna mais lento. Individualmente, se você pegar a velocidade, né, dividir ali por né, individual, pelo indivíduo, né? Ali é óbvio que você vai ter uma velocidade, você vai ter quando você tem uma equipe muito maior, você acaba tendo às vezes uma velocidade, a sensação de uma velocidade menor. E eu gosto muito disso. Eu acho que qualquer líder, né, que você tinha 10 pessoas dentro do seu time, você adiciona mais uma pessoa, a complexidade não é 10 mais um. A complexidade é completamente diferente. Aquele nó novo dentro do sistema ali, ele interage não com mais uma pessoa, ele interage com todos os outros 10 itens do nó. Aquele engenheiro, ele tá de 40 horas na semana, ele tá programando só 8. Bom, mas o cara é incrível, o cara gosta de programar, ele é o que ele gosta, ele tá fazendo o que gosta, considerando todos esses fatores, né? Eliminando todos os fatores. O que está acontecendo? Então, ele é uma
Por isso que é importante medir. A hora que você vai investigar, isso aconteceu, por exemplo, comigo na Acreditas mesmo, você vai investigar por que esse principal engineer ou esse staff engineer não está conseguindo desenvolver. Ele não está conseguindo desenvolver porque a gente cresceu muito rápido os times, entrou muita gente mais júnior e ele está passando a maior parte do tempo ajudando no desenvolvimento das pessoas, dos engenheiros mais júniores do time. Ou seja, então, se você escala também muito rápido, e dependendo da estratégia de você escala, né, colocando, vamos supor, se você coloca pessoas mais júniores, né, tem que ter um balanço. É óbvio que você vai gerar uma sobrecarga, Onerar, né, né? Exato. onerar os seus engenheiros mais sêniores do time, durante um tempo, obviamente. Né, tem a curva de aprendizado e tudo mais. Sem dúvida. Mas esse tipo de coisa, se você não mede, né? E isso gerou, por exemplo, para você tentar até impacto em retenção. Por quê? Porque aqui muitos engenheiros começaram a pedir a sair da empresa porque falaram, não, eu quero programar e não consigo programar. Eu quero programar mais e não estou conseguindo, porque eu tenho que gastar a maior parte de tempo aqui ajudando no desenvolvimento. Óbvio, para alguém que gosta de desenvolvimento, essa pessoa, beleza, mas para aquele cara mais técnico que quer, cara, eu quero programar quer programar a maior parte do tempo, realmente é um motivo de desmotivação. Né? Gera uma desmotivação, você acaba perdendo, às vezes, um talento por uma questão estratégica, um erro de estratégia de estruturação, né? No caso de crescimento e estruturação de times. Entende? Sim. Não, e assim, esse exemplo que você citou, eu me vi agora. Lembra do nome da pessoa que eu passei por isso por último. É exatamente isso. Você tem alguma métrica, algum indicador, e por isso que eu acho que qualquer métrica, qualquer indicador, eles são muito importantes. Eu sou apaixonado por analisar fluxo de trabalho, de criar fluxos, de entender lead time, a gente ciclotimes, Isso. de previsões e tudo mais. Eu sou apaixonado nisso. Entretanto, todos esses indicadores, eles são passíveis, na minha opinião, assim, eles são passíveis de desvios, de você falar assim, quero entender mais conversando com as pessoas. Eu tenho um exemplo muito parecido, Igor, que tinha uma das pessoas do meu time, ele geralmente não acertava nenhuma previsão de entrega. Então, assim, ele falou assim, parça, eu tenho uma previsão de entregar isso essa semana. E nunca dava certo. Ao mesmo tempo, da mesma forma, ele era uma pessoa que entregava o throughput dele ali, né? A taxa de transferência dele era a menor de todo o time. Beleza. Será que essa métrica é suficiente para falar essa pessoa é a pior? Vamos conversar. Eu conversei com. Ele falou a mesma coisa, Márcio. Todos esses itens aqui que não foram entregues por mim, tá vendo? Eu participei de todos eles. Tá vendo? Agora pega as minhas demandas também, as que eu entreguei. Vamos ver a complexidade delas versus a complexidade das outras entregas. E aí, pronto. Foram duas variáveis que não estavam nas minhas mãos ali tão facilmente. E eu falei, putz, ele está enfrentando. é, Ele está pegando demandas bem mais complexas, que envolvem mais um desafio cognitivo ali, de análise e Exato. tudo mais, de impactos a múltiplos dados e tudo mais, múltiplos contextos. Ele tem também cooperado e pareado com a galera aqui. Então, beleza. Eu quero. Beleza, você está curtindo? Não, eu curto, eu gosto demais disso. Beleza, então você está ajudando, você está Então tá tudo bem. impactando demais o nosso. Então, beleza. Então, entender, acho que essas métricas, e eu acho que você A trabalha métrica, esse presencial, tipo de métrica, não é para comparar. Eu acho que é importante até deixar isso, porque isso gerou muita discussão quando, mesmo agora, né, na Acreditas, gerou muito medo. Porque os times não gostam de dizer, quando se fala métrica, puta, vou medir minha produtividade, meu Deus do céu, que história é essa? Como vai ser? De que forma vai ser? Tal, tal, tal. Então gera um pouco de medo. Gera, não tem como. Aí discussões, não faz sentido. Quais são as métricas que vão ser utilizadas? Então, e aí, vocês vão começar a comparar um desenvolvedor, um engenheiro com o outro. A ideia não é comparar um engenheiro com o outro. A ideia é você ter um baseline seu, do seu time e seu, e falar, cara, eu estou aqui. E entender, como eu falei, assim, se eu tenho uma situação, entender. A métrica ela te ajuda a entender. Fala, cara, legal, por que eu não estou conseguindo aqui? Não estou conseguindo entregar a quantidade de software que eu costumava entregar. Vamos falar de uma forma, né, forma bem geral, a quantidade de software eu não consigo.
Porque, óbvio, também não é só uma questão de pegar software, né? É quanto o valor que esse software entrega. No final das contas, Sem isso é o mais dúvida nenhuma. importante. Ou o valor que isso gera. Você está resolvendo os problemas de negócio? Se não está resolvendo o problema de negócio, eu desenvolvi Me aqui. interessa essa 35 cards, né? Não importa. Não importa quantas linhas de código você. A complexidade ciclomática disso daí. Cara, não importa nada disso. Você não está entregando valor se você não está resolvendo um problema de negócio. Então, de alguma forma, você precisa medir isso também, o valor gerado e métricas de negócio, quanto que está impactando. Senão, Pô, de nada adianta. Agora, as métricas em si, sejam Weekly Polling Days, Product Impact, seja os Dora Metrics da vida, Change Failure Rate, mean time to recover, sei lá, the deploy frequency. Então, assim, todas essas, uh, essas métricas, né, elas servem para a gente ter um baseline, olhar e falar assim, legal, processo, algo que é muito importante, a meu ver, é um dos pontos-chave dentro de uma cultura de desenvolvimento, uma boa cultura de um time de desenvolvimento, é melhoria contínua. Então, cara, eu estou aqui, putz, já estive aqui, estou aqui, onde eu quero chegar? Sei lá, hoje eu estou nessa situação aqui, eu tenho boa parte dos meus desenvolvedores mais seniors não estão conseguindo programar, seja porque eles estão ajudando no desenvolvimento do colega ali, né, no time, seja porque eu estou com um problema técnico, serve para mostrar, assim, eu estou com um problema de definição, eu estou com um blocker aqui, eu tenho problemas de definição, ou eu tô tendo, por que eu tô tendo um retrabalho? Eu tô tendo um retrabalho porque o requisito mudou. O requisito era A, agora virou B, e depois virou C, e eu tenho que voltar e ficar mexendo. Então, isso impacta a produtividade? Lógico que impacta a produtividade. É culpa do desenvolvedor? Às vezes não. Às vezes a responsabilidade é de um conjunto ali, é do time. No final das contas é do time, né? A responsabilidade é do time. Mas é importante para você saber, ter essas métricas, para saber onde está o problema, qual é o problema, aonde está o problema, e com isso, através de um processo de melhoria contínua, definir uma estratégia, né, de melhorar, de ajustar. Né? Então, é isso, é simples assim. Entendeu? Mas não Exato. é. E o desenvolvedor, às vezes, ele olha muito e fala assim: vocês vão me comparar o meu. Eu vi muitas questões assim: meu weekly coding days aqui é de 3,5, do meu colega aqui é de 4. Cara, será que eu vou ser comparado com ele? Isso vai ser utilizado na minha avaliação de desempenho para me comparar, e ele vai poder ser promovido e eu não, porque o weekly coding days dele é melhor, ou porque o impacto, né, a gente utilizou de outras métricas, como Productive Impact, que é uma outra métrica, não faz parte do Dora Metrics, é uma outra métrica, é, que também que mede, né, a relação de quantidade de código que gera valor menos o retrabalho, né? Então ele faz esse cálculo, mas no final das contas ele serve basicamente para mostrar a quantidade de código que eu estou gerando. Se esse código ele vai Sim, gerar, ele vai ter, ele está resolvendo um problema efetivamente, eu vou ter que ter outras métricas para poder medir, entende? sim, Então assim, sim. Não, eu gosto muito disso, Igor. É de como a liderança faz a partir dos diagnósticos, a partir do primeiro diagnóstico, né? Dos alertas que qualquer métrica, qualquer indicador proporciona. Como que é a ação, né? Eu acho que essa dita muito até como o time vai sentir. Porque o time vai sentir, ao primeiro momento, esse sentimento de estão me monitorando 3,5 versus 4. Mas isso. a partir da sua primeira ação, a partir daquele diagnóstico, eu acho que você consegue transformar a cultura de que tudo bem 3,5 porque tem toda uma Dentro desse camada de outros contexto aqui, indicadores dentro exato. desse contexto. O 4 talvez ele nem seja o melhor, ele é o mais alto, ele não seja o melhor. Talvez você precise segurar um pouquinho, parear mais, colaborar, pensar, no lugar de simplesmente escrever, escrever, escrever. Então, Por, analisar ex- por exemplo, manda aí. não, é um bom exemplo disso que você falou, assim, por exemplo, você pega, por exemplo, eu posso ter o Weekly Code Days de 4 e eu tenho, eu piorei meu time to recover, e eu estou gerando mais bugs, eu não estou conseguindo fazer, eu impactei minha deploy frequency, né, para pior, então eu não estou conseguindo, Sim, então essas mudanças, tudo bem, eu tô com um indicador ótimo ali, teoricamente eu tô gerando bastante código, mas então, assim, ou seja, você tem que olhar, é um conjunto de métricas, não é sem uma dúvida. única métrica, né? É um conjunto, e eu acho que muito da discussão hoje, inclusive métricas quando tem mais voltadas para people, né? Tipo, igual Space, por exemplo, Space é uma das, mas, tá, um conjunto de métricas para mostrar ali, como é que tá meu clima,
né? Como que as pessoas estão, de que forma elas estão bem, não estão bem, elas estão felizes, não estão felizes. Eu acho que tudo isso precisa ser combinado, além das métricas de negócio. Eu preciso ter métricas de negócio e, às vezes, em alguns casos, até métricas financeiras. A gente teve que implementar na Acreditas, por exemplo, fazer um acompanhamento de métricas que a gente fez durante um bom período, porque foi necessário, né? Foi necessário cálculo de IRR para iniciativas, ou seja, calcular, né, a taxa interna de retorno, né, e até em alguns casos o ROI. Por quê? Porque a gente tinha várias iniciativas, várias apostas, e a gente precisava comparar essas apostas e falar assim, legal, qual dessas apostas aqui que vai trazer, no final das contas, vai trazer mais receita, vai ter um impacto financeiro mais rápido. Se você está apostando por um momento onde o impacto financeiro é a coisa mais importante, talvez você tenha que utilizar métricas também financeiras. Você deu o exemplo do IRR, mas Sim. poderia utilizar outros, né? O próprio cálculo de ROI diretamente, e isso tudo combinado. Se você quer dizer que eu vou calcular isso, então eu vou deixar de lado as métricas de engenharia de software? Não, você vai continuar medindo essas métricas. Você vai precisar combinar isso. Combinar com as metas estratégicas da empresa, ou a empresa que eu trabalha com um modelo de OKRs. Legal, então você tem lá os seus Objectives e Key Results. Legal, os seus Key Results são indicadores, com targets, né? O Key Result é um indicador, não deixa de ser um indicador ali, você definir um target, né? Um algo ali, um objetivo. Então, cara, você tem que... o que eu estou fazendo aqui está impactando? Cara, pô, eu posso estar com... Eu melhorei pra caramba aqui, eu estou gerando... Aparentemente, eu estou com super produtividade, estou gerando código pra caramba. Mas eu estou mexendo nos indicadores de negócio que, teoricamente, com essas entregas eu deveria mexer. Se eu não estou mexendo, a gente tem um problema. Pode ser que não seja problema de engenharia, tá? Pode ser que seja Algo acontecendo, de fato. algo acontecendo. Ou seja, é um investimento que às vezes está sendo que a gente está jogando fora. Eu estou investindo em Exato. produzir um monte de coisa, um monte de código lindo, perfeito, com uma qualidade ótima, mas não está resolvendo o problema do cliente, não está resolvendo o problema que adianta, entendeu? Então, Sim. ou Boa. seja, não existe uma bala de prata, né? Você tem que ter Não realmente existe. um único indicador que resolva toda a questão com relação a cálculo de produtividade numa equipe de engenharia, né, de desenvolvimento. Você precisa combinar um conjunto de métricas e através dessa combinação desse conjunto de métricas que você consegue ter isso atrelado ao contexto, análise do contexto, você consegue falar, legal, eu estou bem, não estou bem, e o que eu preciso fazer para melhorar, entende? Definir o Sim. que precisa ser feito para melhorar. Boa, boa. E dentro desses inúmeros casos que você passou, inclusive me identifiquei com um deles, né? Aí que você acabou de citar, desse desenvolvedor que tinha um indicador menor. Tem algum outro case que você possa compartilhar quanto a desenvolvimento de profissionais, Claro. Igor, que você acha que assim, acho que dentro de tudo isso que nós falamos, mas que foi que não sai do seu short memory, que continua na sua memória aí. Não, eu acho que isso aí até ultrapassa aí o short memory, porque eu acho que os casos, quando você fala de desenvolvimento, são casos que chamam atenção e que eu acho que você lembra e lembra por muito tempo. Eu acho que você talvez nunca esqueça. Eu acho que tem casos, eu posso citar uns casos, acho que os casos para mim mais emblemáticos, ou que mais me marcaram a minha vida pessoal, profissional, foram os casos principalmente os casos de, sabe quando você como líder, você assume ali a gestão de alguém, a liderança de alguém que às vezes já vem marcado, eu chamo de marcado, aquele profissional que fala assim, não, esse profissional aqui já teve uma avaliação, passou por um ciclo de avaliação que não foi bem avaliado, passou por um segundo ciclo, não foi bem avaliado, e aí, de repente, ele cai com você. Agora você vai assumi-lo como gestor. Eu tenho vários eventos como esse ao longo da minha carreira, assim, vários, poderia, né? E a coisa mais incrível que existe é você pegar uma situação como essa, né? A minha experiência, assim, você pegar uma situação dessa de alguém chegar para você meio que falando como se fosse um abacaxi, ó, tá aqui um abacaxi, olha, esse profissional aqui já passou por fulano, por Beltrano, ninguém conseguiu
ninguém conseguiu trabalhar com ele ou com ela, e essa pessoa vem para você e você identifica ali os potenciais dessa pessoa, que essa pessoa tem talento, essa pessoa tem, só precisa, sabe, aparar algumas arestas, poder ter um líder ali que ajude, né, nesse direcionamento, montar um plano de desenvolvimento, né, individual, efetivo, que casa com as necessidades, ser franco, né, com relação muito franco e direto com relação a dar feedbacks, explicar o que essa pessoa, que esse profissional precisa melhorar. A experiência que eu tenho, assim, é que a grande maioria das pessoas, quando elas recebem os feedbacks corretos, da forma correta, e você ajuda ela a definir a estratégia, senta com ela, ajuda a definir esse plano, elas tendem a realmente conseguir reverter. Eu tenho muitos e muitos, muitos casos eu acho que talvez seriam os exemplos assim, para destacar casos de reversão mesmo, assim, de pessoas que estavam para ser desligadas, que estavam e que se tornaram de uma pessoa que foi super mal avaliada, ela se tornar uma pessoa um top talent, tá? Assim, uma pessoa que se tornasse uma estrela, uma pessoa que se destaca e fala assim, caramba, como é possível? É possível. É possível, porque, de novo, você precisa olhar um conjunto de fatores, não é só hard skills e soft skills. Vai muito além de hard skills e soft skills. Você tem que olhar o que motiva o momento dessa pessoa, o que motiva essa pessoa, quais são as ambições, onde essa pessoa quer chegar, onde ela quer, o que ela almeja, né? Quais são, o que motiva, o que não motiva esse profissional. Então, você precisa entender todas essas situações para daí conseguir traçar um quadro, né? E falar assim, legal, qual que é o plano ideal? Considerando todos esses fatores, considerando feedbacks que essa pessoa já recebeu, onde ela quer chegar, onde ela espera estar, os gaps, né, os eventuais gaps ali de hard skills, soft skills que ela possui. Legal. O que é possível? Qual é o plano que precisa ser definido? E a experiência, de novo, essa experiência que eu tenho, assim, a partir do momento que você consegue fazer bem esse mapeamento, se você faz como um líder ali, você faz bem esse mapeamento, as chances de você montar um plano de sucesso e conseguir reverter é muito alto. Muito alto. Tá? Não é 100%? Não. Aprendi Não é, muito, viu? não é 100%. Tá? Não é 100% porque, óbvio, vão ter situações às vezes Sim, sem dúvida. onde às vezes realmente não tem como. Agora, mas eu garanto que é mais de 90%. Tá? Assim, se você conseguir definir bem todos esses pontos. Acho que eu diria isso. Aprendi muito nessa última resposta sua, assim, porque esse é não esperava esse case seu, e esse é um ponto que eu confesso que eu sou um pouco incrédulo, e vou deixar de ser a partir dessa sua experiência. Quero tentar mais, porque as experiências que eu tive de pessoas que vieram com a mesma recomendação que chegaram até você, assim, por exemplo, de que não, eu só terminei de entender que de fato não dava. Talvez só me direcionaram para dar a notícia ruim, não queriam dar a notícia ruim e me deram, né? Pô, isso Mas pode acontecer? Pode, tá? Não estou descartando isso. Já aconteceu vários casos onde chegaram para mim em situações onde a única saída era realmente o desligamento, por exemplo. Agora, só tem um fator que eu acho que aí é chato. O quanto a pessoa, porque não depende só do líder, depende muito mais às vezes da pessoa, do liderado, do que do líder. O liderado, ele está aberto a querer mudar, porque assim, isso implica em mudança. Implica que a pessoa, ela, por exemplo, não tem determinados aspectos de cultura, e aí entre aspectos vamos falar assim, habilidades técnicas versus questões culturais, normalmente as questões culturais, na minha experiência, são muito mais difíceis de você mudar do que, a pessoa ela não sabe uma determinada tecnologia. Cara, pô, é só ir lá e aprende a tecnologia. Vai lá, faz um curso, sim. lê, etc. Então, normalmente, essas habilidades técnicas são muito mais fáceis esses gaps, né, em habilidades técnicas são muito mais fáceis de você resolver. Agora, as questões culturais, ou se você tem aspectos éticos, aspectos de, né, uma pessoa que às vezes tem uma má índole, que realmente não, aí realmente não tem. Assim, eu acho que depende. Você falou assim, puta, no meu caso, a maior parte, às vezes, talvez não. Se realmente se a pessoa ela não quer mudar,
Se você tem um profissional, um profissional, e aí é 100%, tá? É 100% dos casos. Se você tem um profissional que ele não quer mudar, ele não está disposto nem a ouvir feedback, ele não está disposto a mudar, a trabalhar e os pontos que estão sendo passados, realmente ele tem que fazer. Esses casos realmente é 100% vão, vão acabar, você vai ter acabando saindo. Mas a Sim. experiência que eu vejo, assim, acompanhando esses profissionais depois em outras empresas, e para onde eles vão, em um momento aprende. Né? Em algum momento você aprende e fala assim, não, tá bom, vai, agora deixa eu ouvir aqui, porque deixa eu Nossa, ouvir nossa. o que Não, essas pessoas enriquecedor. têm para me falar aqui, né? Tem para me passar de feedback. Perfeito, enriquecedora sua experiência e aprendi com ela. Pode anotar aí que mais uma pessoa aprendeu com ela, Legal. assim. Para a gente fechar, você tem Claro, uma indicação de conteúdo? Você já falou de vários conteúdos, alguns links que nós vamos deixar durante aí na claro. descrição de quem estiver nos ouvindo, ou até mesmo no vídeo do YouTube. Mas tem alguma indicação que você deixou aí para o final aí, por favor? Poxa, indicação. Cara, eu pensei em muita coisa. Assim, eu acompanho tantas coisas. Eu posso até depois compartilhar alguns links de tanto de podcasts, materiais, coisas que eu leio, vídeo, literatura. Eu pensei bastante assim, porque tem muita literatura que está muito na moda, né? Assim, uma moda quer dizer assim, livros que todo mundo está falando, todo mundo está discutindo, é, e eu resolvi trazer um livro, um só, que é um livro bastante antigo, né, foi de 1900, a primeira edição dele é de 1999. É um livro chamado First Break All the Rules. É, é um livro, ele é um livro que fala sobre liderança e gestão e o que os gestores, líderes, bons gestores fazem de forma diferenciada para conseguir desenvolver suas equipes, seus times e também se desenvolver. Então foi baseado numa pesquisa que a Gallup fez, né, durante muitos anos em mais de 400 empresas, de todas as áreas, não só tecnologia, tem empresas de tecnologia, mas de diversas áreas, e eles que encontraram alguns padrões de comportamento, de ações, de como agir, de que forma agir, que Nossa. garantem ali como que um talento se torna um talento, né? Como que uma pessoa ali que tem grande potencial se torna um talento. Eles conseguiram, estatisticamente, eu gosto bastante de métricas, então eles conseguiram traduzir isso em estatística, em métrica, legal, através de uma pesquisa, até porque foi feito o livro é de dois pesquisadores, né, da Gallup, e eles conseguiram materializar. Não é um livro, é um livro que poucas pessoas conhecem, pouquíssimas pessoas conhecem. Então, por isso que eu acho que eu resolvi deixar essa. Depois eu passo o link do livro aqui, o detalhe, mas é um livro que, ao meu ver, assim, quem quer se desenvolver na área de liderança e gestão de pessoas, seja em tecnologia ou fora de tecnologia, é algo que vocês têm lições muito valiosas nesse livro aí. É isso, esqueceu de livro, assim, materiais, acho que tem uma questão mais técnica aí, as pessoas me perguntam se segue alguns. A dica que eu dou assim, siga os profissionais que você gosta, que você admira, nas redes sociais, onde eles têm eles atuam mais, alguns atuam mais eu ia falar Twitter, Twitter, né? Twitter, no X, né? O X. Seja Exato. onde for, seja qual rede. Eu sigo várias pessoas que eu admiro, sei lá, inclusive sobre esse assunto de métricas, né? Teve um artigo que o Sergey Orosz, que ele é o cara da Pragmatic Engineer, né? Eu tô com esse artigo aberto aqui, eu Pois acho que é, é esse, que ele partiu em é isso. dois, junto com o Kate Isso, é Becker, né? parte um e parte 2, exatamente. Cara, esse cara é fantástico. Exatamente. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, de interagir com ele, na época a gente trabalhava no Uber, né? Ele trabalhou no Uber, né? E depois ele resolveu, né, investir ali nessa carreira dele, montar, né, toda o blog, depois e tudo mais, né? Escrever livro, tudo. Ele entrou para essa área. Ele é um cara que eu acompanho, um cara que tem muita experiência na área de engenharia, e ele escreve artigos incríveis, discute. Só citando um exemplo, vai, eu tenho outros, tem uma lista aqui de outros exemplos. Agora, ele é um cara que, falando desse tópico particularmente aí de métricas, é um cara que escreve bastante sobre esse tema de produtividade, performance, Sim, produtividade. sigo demais eles. Vou deixar aqui também na descrição aí, pra gente fechar como material indicar também. Esse artigo, que é a parte um e parte 2
desses dois que são fantásticos, vale seguir os dois. E ele finaliza, especialmente o Kent Beck, fala que ele é 100% a favor de métricas a favor de pró-responsabilidade, que é o que a pessoa entrega de valor por semana. É isso que ele fala, desmistificando algumas coisas. A ideia aqui não é nem que o artigo concorde com o que a gente falou ou não, mas ele gera provocações bem bacanas, que eu acho que vale. Se você se interessa, quem está nos ouvindo aí, leia esses dois artigos. Eles são grandes, mas eles são escritos por duas pessoas que entendem também muito desse assunto. E muita experiência também na área. Exato, tem uma jornada bacana. Igor, como que as pessoas te encontram nas redes sociais aí? Eu tenho recebido e a maioria das pessoas fala, sou uma pessoa low profile, mas estou em tal lugar. Onde você está e se você é ou não low profile aí? Não, olha, não sou tão. Acho que em algumas redes talvez. Se você me perguntar se eu tenho Facebook, eu tenho, mas eu nem olho pro Facebook. Mas assim, Instagram eu tenho, mas é mais família, não tenho nada. Na parte, acho que na área mesmo, na parte profissional, na parte profissional é mais o Twitter mesmo, onde eu tenho, onde eu atuo mais, onde eu posto coisas, eu estou sempre ali de alguma forma conectado, postando, acompanhando também, comentando também, né? Eu acho que ali eu acho que é onde eu estou mais presente. Posso, Perfeito. eu mando aqui mas se eu falar com Beleza. o Igor, Já, Igor para quem está Alves, nos assistindo, já está já tá embaixo aí, já está aí pra gente, já tá para lá você o seguir arroba o lá. Igor. Exatamente, o arroba. Igor, muito obrigado, velho. Muito obrigado pelo papo. Foi muito, muito bom, assim, eu vou falar aqui, vai ficar gravado. Foi um dos melhores, se não o melhor, podcast, assim. Acho que a gente falou muito de muita coisa que eu acho que a Impulso entende e muita coisa que você entende, passando por toda a sua experiência. Então, gratidão mesmo aí por você ter aceitado o convite Obrigado de coração, participar. obrigado também, adorei. Estava um pouco aí ansioso, assim, falei, putz, mas agora Eu foi mais sempre tranquilo. estou. Eu tô já estamos no nosso 17º episódio e eu estou ansioso e fico frio na barriga em todos. Então, tamo junto. É isso Muito aí. obrigado, viu? Valeu Obrigado mesmo. demais. Valeu. Até mais aí. Até a próxima. E para você que está nos ouvindo até aqui, se puder avaliar esse podcast com 5 estrelas, e ajuda esse conteúdo, o conteúdo que o Igor nos ajudou a produzir, a ele chegar a mais pessoas. Até a próxima edição do High Tech.